Primeiro, me congratulo aqui com os colegas de painel e me satisfaço, obviamente me lisonjo pela qualidade da companhia. Isso certamente me atribui muito mais responsabilidade para falar rápido e bem dito, digamos assim, né, colocar minha contribuição de forma efetiva. Eu trouxe aqui muito mais uma provocação para reflexão no primeiro momento e no segundo momento uma proposição de um caminho para que as organizações, e especificamente, notadamente do setor de petróleo e gás, possam alcançar o que hoje pode ser dito, como fui bem antecedido pela professora Caroline e pelo Dr. Castilhos, o que parece um tanto longínquo na perspectiva do direito e também na perspectiva organizacional, corporativa. Quanto mais se faz, mais se tem por fazer, não é mesmo, doutor? Então, nessa condição, eu me permito usufruir do que os meus antecessores aqui contribuíram e sugerir que nós abordemos esse tema, segundo essa minha perspectiva, segundo essa condição aqui. Nós vamos trabalhar um contexto, rapidamente, uma pequena provocação inicial para uma reflexão. Em seguida, eu vou relacionar os dois termos e aqui eu vou pedir uma licença acadêmica, vou ser rápido, não vou entrar em mérito, mas preciso deixar um alicerce pronto para uma discussão que eu proponho logo em seguida com a adoção do tema responsabilidade social e sustentabilidade como fator estratégico. E eu proporia um desafio aqui, que eu conseguiria talvez falar o que eu tenho que falar, sem usar a expressão responsabilidade social e sustentabilidade. Eu proporia um sinônimo, que seria, em termos de significado, idêntico. Eu poderia, ao omitir esses termos, me referir à sobrevivência das organizações. Porque hoje, esses são fatores que, junto, claro, com outros, de forma não exclusiva, mas eles também contribuem ou contribuem positivamente ou negativamente para o sucesso de uma organização. E aí vem a parte propositiva da nossa conversa aqui, que seriam os estágios que nós temos estudado, proposto, desenvolvido na prática, ajustados, enfim, aí tem um possível caminho. As considerações finais encerram a nossa abordagem. Bom, o contexto, eu inicialmente provoco uma reflexão dessa imagem, quando, bem dito pela professora Caroline, o direito e essa questão ambiental é relativamente nova, e quando a gente fala nova, não se refere provavelmente à idade cronológica de cada um de nós, mas à idade geracional, ou seja, a nossa sociedade, há pouco tempo atrás, considerava essa figura que hoje causa uma série de reações, provavelmente a maioria delas de cunho negativo. Há poucos anos atrás, as reações dessa figura eram de cunho positivo. Por quê? Porque nós associávamos, nosso paradigma associava progresso a essa expressão, digamos assim, de uma organização. Hoje, nós vimos como algo negativo. E por quê? Por uma série de razões. A sociedade evoluiu, porém, as tecnologias gerenciais e operacionais também evoluíram. Então, não se permite mais uma abordagem como essa, basicamente porque a sociedade começou a fazer uma conta. Ela começou a contabilizar o que a organização produz de bom e o que a organização causa de ruim. E que, de uma forma ou de outra, vão recair sobre ela própria, a sociedade. Ou seja, hoje a relação entre a organização produtiva, a empresa, e a sociedade é uma relação muito pautada pela contabilidade social. Inclusive é um termo que vem do inglês original, a accountability, social accountability. Então, de onde vem essa relação responsabilidade social e sustentabilidade? Primeiro, há que se dizer que a abordagem mais clássica, e aqui, embora a literatura vá longe nessa abordagem, eu quis aqui ficar com uma perspectiva mais clássica, que é o chamado tripé da sustentabilidade, que depois dá origem ao hoje denominado triple bottom line. Bom, aqui claramente nós temos a necessidade de, para que a sociedade seja sustentável, as organizações e a sociedade como um todo, o sistema precisa ser superavitário economicamente. Não se questiona isso, e, portanto, não se coloca em conflito a necessidade de se desenvolver, de progredir com a necessidade de ser prudente sob a perspectiva do uso racional dos recursos. A preservação é importante, mas a conservação é mais importante. Por quê? Nesse caso, nós precisamos usar com racionalidade o recurso disponível.
A equidade social é um elemento já presente na sustentabilidade. Então, aqui é contribuição da sociedade e, por conseguinte, das organizações, contribuir para o equilíbrio da sociedade. E a organização, então, passa a assumir a responsabilidade na medida em que essa responsabilidade, eu quis aqui trazer o conceito do dicionário. O que é responsabilidade? Seria, segundo a minha primeira citação de dicionário aqui, possibilidade de prever o efeito do próprio comportamento e de corrigir o comportamento com base nessa previsão. Ou seja, é um exercício futurológico da organização, digamos. Parte dele já está estabelecido no processo de licenciamento. Vamos adiante aqui num outro conceito, condição de causador de algo, que impõe a obrigação de justificar perante as pessoas ou a sociedade as suas ações. Então, o licenciamento se pode colocar como um elemento que contribui para que a organização assuma a sua responsabilidade. Porém, podemos ir além e dizer que a responsabilidade social vai muito além do que o licenciamento vai. Por quê? Porque o licenciamento, ele se caracteriza como uma obrigação legal, enquanto que a responsabilidade, ela se caracteriza como uma obrigação moral. Ou seja, é uma expectativa que a sociedade tem em relação ao comportamento empresarial, não codificado em lei, o que dá uma conotação de obrigação. A organização não pode escolher se vai atender ou não a lei, ela pode escolher até onde vai assumir antecipadamente a uma cobrança a sua responsabilidade. Então, nessa perspectiva eu trago, dentre vários conceitos hoje utilizados como referencial, eu trago o que o Instituto Ethos propôs, até porque é uma ONG criada no seio empresarial. Então, eu diria, é uma ONG que traduz a linguagem empresarial para a perspectiva socioambiental. A definição, rapidamente, coloca a necessidade de se estabelecer uma relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona. Esses públicos, numa visão muito mais ampliada do que aquela tradicionalmente abordada, com a visão do acionista ou do cliente, ela se expande, e eu vou mencionar logo em seguida o que são os stakeholders. Precisa também, segundo o Ethos, a necessidade de estabelecer metas empresariais compatíveis com a sustentabilidade da sociedade. O que pode, segundo alguns autores, ser questionável. Mas será que a empresa não está fugindo do seu foco? Será que ela não está gastando energia cuidando daquilo que não é, em princípio, sua responsabilidade? Segundo o próprio Ethos, a empresa deve se incorporar essa missão como sua obrigação, preservando também os recursos ambientais, mas sobretudo os culturais para as gerações futuras, proporcionando o respeito à diversidade e promovendo a seu modo, contribuindo do seu jeito para reduzir as desigualdades sociais. Ou seja, vocês viram que, segundo o Ethos, vai muito além do que simplesmente aquela questão tripla, né, de olhar a questão social, econômica e ambiental. Existe a inter-relação, como bem falou a professora, a visão transdisciplinar é o que flui da interação entre todas essas questões. E quando eu falo dos públicos que a empresa se relaciona, segundo alguns autores, se pode mencionar alguns exemplos do que hoje se chamam partes interessadas, ou grupos de interesse, ou ainda stakeholders, que é a expressão original que vem do inglês. Aqui, citando alguns exemplos, nós temos as organizações internacionais, ONGs, o próprio setor onde a organização está inserida, os consumidores, investidores, governo, empregados, a comunidade. Bom, cada relação dessas é pautada por uma contabilidade. Existe uma troca. Alguém entrega alguma coisa, por exemplo, a organização internacional oferece uma referência, e isso muito provavelmente aconteceu com a Portonave, uma vez que nós temos aqui uma referência em termos de operação portuária. Essa referência certamente foi buscada também fora do Brasil, não é? Então, esse benchmarking dá um ponto de partida, digamos assim. As ONGs podem oferecer reputação, o setor industrial também oferece uma contribuição, o consumidor demanda o produto, o investidor põe o capital, ou seja, cada um contribui de alguma maneira para a organização funcionar. E eu quero aqui dizer que a licença ambiental é, de certa forma, uma procuração que os órgãos ambientais têm da sociedade para autorizar aquilo mediante uma série de compromissos cumpridos. Agora, se alguém dá alguma coisa, quer receber de volta. E o que quer receber de volta?
a organização internacional quer bons exemplos, a ONG quer transparência, o setor industrial também quer bons exemplos. E assim sucessivamente, essa relação ela precisa ser equilibrada e estar em equilíbrio. Caso contrário, temos as demandas conflitantes no âmbito jurídico, por exemplo, né? Que é daí onde se pode dizer, originam-se as insatisfações que depois podem vir a gerar passivos organizacionais, enfim, trabalhistas, de uma série de outras abordagens. Então, quando me refiro a fatores estratégicos, eu digo que ali tem fatores que podem sim colocar em risco a sobrevivência da organização. E como pode colocar em risco? Faço uma pergunta quase perigosa, considerando o evento, mas também considerando a minha missão perante o evento. Eu venho aqui, né, com o risco, né, de cuidado para não falar de corda em casa de enforcado. Você sabe como é que é isso? Bom, eu vou assumir esse risco, assumindo meu próprio papel aqui de provocar uma reflexão e até estimular um debate. Será que a ocorrência de acidentes ambientais ou fatais relacionados à atividade de uma organização podem prejudicar a imagem da organização junto à sociedade? Será que podem levar à perda de clientes e mercados? Será que pode levar à queda das ações da organização na Bolsa? Bom, se pode desenvolver uma série de pesquisas que respondam a essas questões. Eu fiz uma pesquisa empírica, rápida, no setor petrolífero, para a gente poder então avaliar, analisando uma série histórica das ações da Petrobras, que afinal é de todos nós um pouco, nós vemos uma tendência de alta nas ações interrompida pelo acidente da Guanabara. Nós vemos uma tendência de alta interrompida pelo acidente do Rio Iguaçu. Nós vemos uma tendência de alta interrompida pelo acidente da P-36. O que eu quero dizer com isso? Não é, obviamente, o único fator que faz a ação variar para cima ou para baixo, mas certamente já é um deles. Então, é fator estratégico. Pegando outro exemplo mais recente, é mais brutal ainda. Eu trouxe esse só para quem não acreditasse no primeiro slide lá, né? Então, esse aqui é o que encerra a discussão, certo? Bom, aí, para chegar até lá, para evitar esse precipício no valor das ações, como é que a organização pode fazer? Ela precisa gerenciar seus riscos. Como bem falou aqui o Dr. Castilhos, não são riscos ambientais, não. Eles são muito mais além do que apenas ambientais. Eles são riscos empresariais. E os ambientais estão lá dentro, andando juntos, para e passo, com outros semelhantes. Se o instrumento é gestão, o foco tem que ser o desempenho. E esse desempenho tem que estar pautado em gestão de risco. Para isso, nós propomos 4 estágios. Como a organização vai chegar no que parece ser uma escadaria que não tem fim? Bom, a missão, uma das que eu me atribuo no mercado hoje, é proporcionar um caminho para que essas organizações possam sofrer menos e usufruir mais enquanto percorrem esse caminho. O primeiro passo, e não poderia ser outro, a organização precisa adotar conformidade legal, ou seja, atender a todos 107, Dr. Castilhos. Uma vez que foi dito pelo senhor, deve ter sido levantado pela sua competente equipe, e foi dito publicamente, eu vou me permitir, se o senhor me permitir, usar como exemplo essa que é uma árdua tarefa, né? E aqui, que eu mostro em seguida, é o slide mais fácil de fazer da minha apresentação. Mas certamente a equipe vai corroborar com o que eu vou dizer, é o mais difícil para colocar em prática. Levantar a legislação aplicável. Esse é um trabalho quase escravo. Depois, identificar o nível de atendimento, aí está muito mais fácil, né? Porque o trabalho difícil, de fato, ele foi realizado. O nível de atendimento identificado, aí sim, planejar o atendimento. É fácil planejar. Difícil depois é implantar esse atendimento, esse plano, né? Mas o slide é fácil de fazer. Agora, realmente essa etapa de base, aqui a etapa em vermelho, é realmente complicado, que foi, eu creio, corroborado e exemplificado na prática pelo Dr. Castilhos anteriormente. Então, num segundo momento, se pode dizer o seguinte: cumpriu a lei, não deve nada, não gerou passivo, porque esse passivo é fator de sobrevivência também, então nós podemos pensar em organizar melhor o nosso negócio. E a base da organização teria a ver com a adoção das melhores práticas gerenciais. Essas melhores práticas gerenciais estão codificadas em normas técnicas.
E, de novo, vou me permitir dar o exemplo da Portonave. Vocês acabaram de ver, está muito mais fácil para mim apontar se eu não me tornar redundante e repetitivo, mas usar como um case interessante, né? Porque a norma atendida, ela permite duas coisas fundamentais, que é, num primeiro momento, o caminho para a sustentabilidade, porque eu tenho um processo padronizado, que pode ser mensurado e melhorado, e, num segundo momento, o reconhecimento pelo mercado desse caminho, que vocês notam pela fala do Dr. Castilhos, a Portonave já percorre esse caminho quase que completamente. Bom, além então disso, se pode dizer o seguinte: agora eu tenho um processo padronizado, eventualmente certificado, medido, e eu posso, portanto, melhorá-lo. E a ótica da melhoria do processo é gestão de risco, ou seja, quanto menor o risco, melhor. Eliminar risco significa eliminar produção, significa eliminar a capacidade de gerar receita. Não se pode eliminar risco, apenas gerenciá-los, minimizá-los, controlá-los. E se eu conseguir fazer isso de forma compatível com a eficiência e com a produtividade, aí a área ambiental da organização deixa de ser visto como um empecilho para a produção, para a produtividade, mas passa a ser visto como o parceiro para obter a maior produtividade com o menor risco. E essa é uma linguagem que une áreas que podem parecer antagônicas num primeiro momento, como é a preocupação da área ambiental e de saúde e segurança ocupacional com a preocupação da área de produção numa organização qualquer, e aí eu não me refiro apenas a portos, mas a setor de petróleo e gás e as organizações de uma maneira geral. Bom, nessa visão se pode dizer, uma organização tradicional, ela tem um processo. Esse processo tem uma série de entradas, precisa de energia, tem um tempo de processamento e gera um produto. Isso é o desejo. Agora, junto com esse produto vem coisa pendurada que nós não gostaríamos que viesse, mas vem. E essas coisas que vêm nos lembram da ineficiência no processo de conversão. Elas demandam, portanto, medidas. Eu preciso gastar para que elas não gerem as externalidades negativas que depois podem virar passivos. Bom, para eu então olhar isso direito, eu preciso pensar que tudo que sai que não é produto é perda. E nessa perspectiva é como a gente hoje vê poluição. Poluição é um sintoma, é um indicador de que algo que deveria ter sido transformado em produto não se transformou. Fugiu do lugar de onde deveria ter ido. Deveria ter se transformado num produto e virou resíduo. Isso é péssimo porque lembra que eu paguei alto pelo custo da matéria-prima e não consegui transformar em produto. Isso é péssimo porque o que não foi transformado em produto não gera receita e ao mesmo tempo pode gerar prejuízo. Portanto, é uma anomalia econômica e é do interesse do sistema produtivo eliminar. Vejam, área ambiental e área de operações agora são parceiros para eliminar isso. E a gestão da sustentabilidade, portanto, é fator de sobrevivência do negócio. É fator de vantagem competitiva da organização. Como é que nós vamos fazer essa medição? Primeiro, mudando um pouquinho o nosso seletor. Viu poluição? Tem que associar desperdício, tem que caçar esse desperdício. Tem que buscar a forma de eliminá-lo, tornando a organização mais produtiva, mais eficiente e menos poluente. Como medir isso? Indicadores. Existem muitos indicadores hoje disponíveis, existem muitos padrões de indicadores disponíveis. Entre outras funções que eles podem adotar, se pode dizer uma excelente ferramenta gerencial para apoio à decisão, se nós pensarmos no âmbito interno. Ainda no âmbito interno, pode me servir como uma ferramenta de comunicação, de comparação salutar entre desempenho de setores, por exemplo, e até de comparação com os concorrentes, com o próprio setor onde a organização está inserida. Por fim, mas não menos importante, se pode dizer que tem a chamada cereja no bolo. Mas o que é um negócio sustentável de fato? Bom, primeiro é aquele que cumpre lei, tem não certificações, mas sistemas de gestão funcionando. Ele tem eficiência, risco reduzido no seu processo e ele enxerga a cadeia produtiva como, de fato, o alvo da sustentabilidade. Ou seja, não se pode pensar em organizações sustentáveis que não têm administradores e colaboradores com percepção estimulada, diria assim, avançada, evoluída, mas também com clientes e comunidade exigentes. Porque esse é um fator que nos mantém sempre em alerta. Se o cliente é exigente, eu preciso me desdobrar para atender sua necessidade, sua expectativa. Uma definição
proposta aqui de negócio sustentável pode ser essa. Na época que nós criamos isso, não tinha uma referência. Atualmente até tem, eu acho que eu vou trazer ela para vocês. Mas uma proposta de negócio sustentável seria essa: todo empreendimento que conserve o meio ambiente, gere trabalho saudável e renda, traga benefícios para as comunidades locais envolvidas, divisas para o Estado e retorno para os investidores. Quando eu propus isso em 2001, eu me dei conta que faltava alguma coisa. Em 2002 complementamos. Ele precisa estar inserido em cadeias produtivas sustentáveis. Existe uma transmissão de passivos que vem da cadeia de fornecedores. Se eu não me preocupar para trás com as precauções ambientais e sociais dos meus fornecedores, eu estou incorporando passivo ao meu produto, ao meu serviço. Ao mesmo tempo, eu preciso orientar, informar e, digamos, educar o meu cliente, o meu consumidor. Para quê? Para ele ser exigente comigo. Se ele for exigente comigo, melhor melhor vai ser o meu desempenho. Então, a gente pode dizer que ele tem que também produzir produto sustentável para consumidor consciente. Aí, nós podemos então começar a desenhar um negócio sustentável de fato. Nessa perspectiva, é que se pode dizer, como é que está sendo medido isso? Em 99, o Dow Jones, o templo, né, do capitalismo mundial, criou o Dow Jones Sustainability Index. Isso pode ser um indicador. Em 2005, a Bovespa criou o ISE. E o resultado dessas empresas, como é que tem sido? Bom, rapidamente, compartilhando com vocês, uma análise de 13 anos, mas que terminou em 2006, aqui, só para vocês terem uma ideia, já apontava as empresas que estavam no Dow Jones com uma rentabilidade superior, em 13 anos, claro, mas de 70%. Considerando o mercado estável americano, 13 anos, 70%, uma rentabilidade superior significativa. Mas, recentemente, o que é que nós temos visto? A queda do mercado americano, só se fala disso na mídia, então eu não vou estender o assunto. Mas olha que eu quero mostrar para vocês. O risco das organizações que adotam sustentabilidade, que estão na curva azul, é menor, ou seja, faz elas se protegerem mais num ambiente de crise do que as organizações que não adotam práticas de sustentabilidade. O que corrobora a abordagem que sustentabilidade é fator de sobrevivência do negócio. Ainda, ó, em termos brasileiros, a gente vê a curva azul do ISE descolando da curva vermelha em termos de valorização, isso numa abordagem relativamente curta de tempo. Se olharmos isso numa perspectiva maior, ainda assim, ó, em 2009, houve uma valorização maior de 6,2%, foi a maior valorização dos últimos 10 anos. E, mais recentemente, a gente vê que o ISE, desde 2005 até maio de 2011, na curva azul, o Bovespa normal e o ISE na curva verde, nós vemos até vamos dizer assim, a imaturidade do mercado brasileiro para essas questões ainda, quando comparado com o mercado americano, mas nós já vemos, ó, aqui o início, né, no momento de crise, de baixa, as organizações que adotam práticas sustentáveis, elas têm maior resiliência. É uma expressão acadêmica, mas que se diz uma maior capacidade de sobreviver sem traumas a um evento extremo. Né? Então, nessa perspectiva, se pode dizer qual é a maneira de comunicar isso. Como é que as empresas estão adotando a forma de comunicar isso para o mercado? São os relatórios de sustentabilidade. E aí nós temos um exemplo aqui da Petrobras, eu trouxe alguns. O da Shell, que são empresas do setor de petróleo e gás. Eu trouxe também da cadeia produtiva, e aí nós temos o setor petroquímico, a Braskem, a Copesul. Eu tomo a liberdade aqui também de usufruir, né, o Porto de Lisboa, que tem aqui. Eu também encontrei o Porto de Los Angeles, eu encontrei o Porto de Hamburgo, né, que ele não tem um relatório de sustentabilidade, mas ele inclui um capítulo no seu relatório anual. Eu encontrei o Porto de Felixstowe, que é pertinho, ele é quase anexo ao Suffolk, lá na Inglaterra. Enfim, e eu trouxe aqui um case rápido para mencionar. Vocês sabem quando que o CAD aprovou a fusão do Brasil Foods? Há menos de 2 meses atrás. Desde 2009 eles já tinham um relatório de sustentabilidade com o nome Brasil Foods. Isso deve significar alguma coisa, né? Bom, pois é, então, nós já temos lá na... Puxa vida, então olha, a minha provocação não vai servir, porque eu vim aqui perguntar qual será o próximo relatório de sustentabilidade que eu vou colocar ali. Então, vou admitir a minha negligência na pesquisa, porque eu não fui no site da Portonave procurar, até porque eu vou explicar, né? Pô, se já tinha o senhor falando da Portonave, ficava muito chato eu falar da Portonave, uma vez que, se me permite, doutor, o dono da criança, o pai da criança estava aqui, né? Então, assim, eu praticamente me despeço dizendo para vocês o seguinte: sustentabilidade, a essência é a atitude de agir com prevenção.
E para prevenir mesmo, a gente tem que praticar. Praticando isso todos os dias, a gente pode não só conseguir o progresso e o desenvolvimento que todos buscam na perspectiva econômica, mas também a nossa qualidade de vida, que nós dependemos tanto, né, do equilíbrio social e da conservação dos recursos naturais. Eu agradeço a atenção e, novamente, digo da minha lisonja de tentar modestamente contribuir para esse grande painel. Muito obrigado e à disposição.